Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira, dia 2 de julho deste ano de 2020. Você é muito bem-vindo, meu querido, minha querida, para este momento em que nós queremos meditar na santa palavra do nosso Deus, conduzidos por aquele que é o nosso Senhor triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso Deus esteja com cada um de vocês neste momento, quando nós queremos então iniciar às 20 horas e 1 minuto o nosso estudo bíblico nesta noite. Como já está colocado ali o tema, hoje nós queremos estudar sobre o estado de humilhação e exaltação de Jesus. Você já ouviu falar sobre isso? O que você me diz? Você já conhece estes posicionamentos doutrinários que nós, como Igreja Luterana, temos? Se sim, ótimo, vamos rever. Se não, vamos trabalhar juntos nesta noite, então, a partir desta temática que Deus nos concede também. Como lembrado, né? Sempre na quinta-feira, o nosso estudo ele é doutrinário, a partir deste livro, Sumário da Doutrina Cristã, e hoje nós estamos, então, a partir da página 78, falando então vida do Salvador no estado de humilhação e estado de exaltação. Nós iniciamos em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, como a gente já tornou praticamente uma liturgia, como eu sempre falo, né? Rapidinho, o pessoal que está nos assistindo, né? Então nós temos aqui a Teunice Solange Soto, só um pouquinho, pessoal, deixa eu só aumentar aqui isso, assim fica melhor, né? Dizendo boa noite, ela e a família, né? A Giovanni Gomes dizendo boa noite, pastor e família Trindade. Claudemir Andrade dizendo boa noite. Valdemar Hausler dizendo boa noite. Marli Hartmann também boa noite. Um abraço especial também a Samantha, né? Ademar. Celina Hausler dizendo boa noite a todos. José First também boa noite a ele, a Viviane, os meninos.
A Odete Brown dizendo boa noite, com a bênção de Deus a todos. Eu e o Romeu estamos assistindo também. Muito boa noite para vocês. O Valdivino Polinari dizendo oi, boa noite. Eu e a Inês estamos assistindo. Ercília Maria Miller, boa noite com a paz de Cristo. Eni Fernandes dizendo boa noite. A Noeli Albrecht lá de Limeira dizendo boa noite. O Elmir Paulo Martins dizendo então o Elmir, a Marlene e o Pietro estão assistindo. O Erno Brassi e a Clair também, boa noite. Patrícia e Clérison Schindler, né? Boa noite, pastor, abraço de Heloísa. Heloísa, meu abraço carinhoso para você também para o Mano, né? Para o Theo. O Volmar Paul dizendo boa noite da família Paul, né? Que bacana, sempre tenho um carinho especial também pela Ângela, né? Um abraço, Ângela. Eu sei que você fica muito feliz quando você escuta eu dizendo o teu nome aqui, tá bom? Jesus continue te abençoando, minha pequena. Aqui a Jaqueline Petri e o Alexandre Hux dizendo boa noite. Pastora Isabela também está assistindo. A Isabela mandou um áudio agora há pouco. Pegou o celular da mãe dela e mandou um áudio. Pastor, eu vou assistir você. Né? Que legal, né, o Isabela? Beijinho para você. A tia Irminda Albrecht dizendo boa noite, abraços à família. A Cauane Soto dizendo boa noite a você, a tua irmã também, a Camille também boa noite. O Sandro Adam dizendo boa noite, Jair. Boa noite, Sandro. Né? A Elis Regina Teixeira Schmidt dizendo boa noite, pastor, Deus abençoe nosso estudo, amém. Né? Ivone Cesário dizendo boa noite, pastor. Ivone de Anaí, né? Sempre o pessoal do Anaí também, um abraço carinhoso. Né? William Keller dizendo boa noite. Os Antônio Zilmar Antunes, boa noite, família Trindade, estamos ligadinhos, ele, a Sônia lá também. E o Demar Laube, boa noite, pastor, aqui de Assis Chateaubriand. Abraço ao povo bacana lá de Assis Chateaubriand. Né? Também a dona Senilda Coutinho dizendo boa noite, pastor. Tá? Então esse é o pessoal que nós temos, que já mandou, né? Então um comentário. Lembrando sempre, pessoal, eu olho aqui para o lado, para a tela do celular, eu vejo que tem bastante gente assistindo, né? E só que quem só assiste eu não consigo jogar na tela, só quem comenta, tá bom? Então vocês não fiquem chateados se eu não cito o nome de vocês, né? Ainda aqui entraram mais 2 comentários, né? A Sofia pegou o telefone da mãe dela, né? Então, oi pai, tô assistindo, beijinho filha. A dona Iracema e o seu Sidney Leite também dizendo boa noite, estamos assistindo, né? Tá certo, pessoal? Então, como já posto aqui, nosso estudo hoje é baseado no livro Sumário da Doutrina Cristã com este tema, estado de humilhação e estado de exaltação de Jesus. Como é nosso hábito, nós vamos cantar. E eu quero cantar esse hino aqui com vocês, que é um hino que me é extremamente caro. Ele é muito importante para mim, esse hino, e eu quero cantá-lo com vocês na noite de hoje, porque ele tem uma letra que é algo fantástico para nós, tá bom? Em Jesus, amigo, temos. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração.
eterno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Muito bem, pessoal, né? Esse hino ele tem uma letra absolutamente fantástica, né? Uma letra que emociona a gente muitas vezes, até pensando, né, na letra desse hino, especialmente ali quando fala, né, andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor a Deus, né, gente? O autor desse hino realmente ele foi abençoado por Deus quando escreveu esta letra, esta poesia, né? Nós vamos olhar aqui mais alguns, rapidinho, mais alguns comentários, né? Então, a Janete, minha irmã, para quem já olha ali o sobrenome já vê, né? A Janete Crack Magnagno diz boa noite, Deus abençoe nosso estudo. A Vilma Zil, que diz boa noite, pastor. Denilda Cesário também dizendo boa noite. A Helga Becker, boa noite, pastor. Também gosto muito do hino Em Jesus Amigo Temos. Olha, Helga, eu acho que é difícil alguém que não goste da letra desse hino, viu? O seu Arlindo e a dona Nila Freze também dizendo boa noite aqui, né? Para todos nós, tá bom, pessoal? Então, esses são os comentários que entraram até agora. Deus nos abençoe quando nós queremos meditar na sua santa palavra neste momento, tá bom? Pessoal, eu consegui ouvir rapidinho aqui, deixa eu ver como é que está. Gosto da letra desse... Isso. O som acho que está saindo bom, né? Qualquer coisa, vocês me mandem aí um comentário se o som não estiver bom, se você não estiver conseguindo me ouvir bem, tá? Pessoal, vamos adiante, então. Nosso estudo, ele começa da seguinte forma. A Escritura nos apresenta Cristo nos estados de humilhação e de exaltação, ou seja, a Bíblia nos apresenta Jesus nesses dois aspectos também, nos estados de humilhação e no estado de exaltação. Você já parou para pensar sobre isso? O estado de humilhação compreende os dias da sua carne, né? Desde a concepção até o sepultamento. O estado de exaltação começa com sua vivificação, ou seja, sua ressurreição, e continua para sempre. Então, esta doutrina da igreja cristã sobre os estados de humilhação e exaltação são palavras que nós vamos retirar da Escritura Sagrada e que são muito importantes para nós. Nós pensamos sobre isso, sobre os estados de humilhação e exaltação de Jesus. Especialmente nós falamos estes dias, né, sobre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana, a natureza divina, e como essas duas naturezas elas conversam entre si, né, nas atribuições que elas têm. Semana passada nós falamos um pouquinho aqui sobre esta comunicação dos atributos, como chamamos, né? O gênero idiomático, majestático e apotelesmático. Esses nomes diferentes que vocês ouviram eu explicando semana passada para todos vocês. O estudo de hoje, ele é a continuação disso. Por quê? Porque ele, além desta comunicação de atributos, nós vamos ver que as duas naturezas de Cristo, elas coexistiram ao mesmo tempo durante todo o tempo em que Jesus esteve aqui neste mundo, sob estas duas dinâmicas, o estado da humilhação e o estado da exaltação. Então eu quero trabalhar com vocês na noite de hoje sobre estes aspectos. Ah, pastor Jair, mas e como é que você pode provar isso? Bom, isso é uma coisa que eu sempre gosto muito. Vamos provar pela Bíblia.
Inclusive, nós, nos próximos dias, vamos falar de novo sobre esse texto de Filipenses, mas hoje eu quero destacá-lo aqui também já. Filipenses 2, 6 a 8 diz assim, ele, né, Jesus, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos exatamente os dois lados. O fato de ter a natureza de Deus, ou seja, o estado da exaltação, e também o estado da humilhação, que é o estado do ser humano, tá? Isso nos leva a um segundo ponto, como nós temos aqui. Então, o primeiro que nós queremos destacar é o estado de humilhação. E eu quero colocar aqui uma definição que nós encontramos. Diz assim, podemos definir a humilhação através de uma ilustração. Um gigante possui grande força física, mas se não faz uso dela, frágeis crianças podem amarrá-lo e até matá-lo. Assim foi com Cristo. Em sua natureza divina, Cristo sempre fez uso integral da sua majestade e poder divinos. Mas em sua natureza humana, a que toda essa majestade e poder haviam sido comunicados, ou seja, aquela comunicação dos atributos entre o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né? Não fez uso constante e total. A humilhação de Cristo consiste, pois, no não uso do divino poder e majestade que ele também possuiu em sua natureza humana. Ou seja, em outras palavras, o estado de humilhação de Jesus não é o ter se tornado ser humano, mas é o, enquanto ser humano, não ter utilizado os poderes divinos que ele possuía em muitos momentos. Como, por exemplo, o momento em que ele se deixa ser preso, né? O momento em que ele se deixa ser crucificado. São momentos que só aconteceram por quê? Porque Jesus permitiu. Eu falo isso sempre aqui nos estudos bíblicos, especialmente durante o período da Quaresma, a gente fala sobre isso. Mas é importante lembrar, pessoal, Jesus, quando foi preso na Quinta-feira Santa Noite, quando ele foi torturado, crucificado, Jesus ali, ele não é um pobre coitado. Ele não está ali como uma vítima, que não tem outra solução do que passar por isso. Jesus está ali, Senhor da situação. Ele está ali com a sua anuência e sua concordância. Então, é um momento que faz parte do estado, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, mas é um momento que exemplifica bem esse ponto aqui. Veja aqui, ó. A humilhação de Cristo consiste, pois, no não uso do divino poder e majestade, tá? Deixa eu puxar aqui rapidinho, aqui, para aumentar bem para vocês, né? Então, aqui, vocês conseguem ver a flechinha aqui? Olha só, eu até sublinhei. A humilhação de Cristo consiste, pois, no não uso do divino poder e majestade que ele também possuiu em sua natureza humana. Esse é o estado de humilhação. Isso nos leva a um próximo slide aqui que diz assim, o que a humilhação não é? A humilhação não consistiu na humanação do Filho de Deus. Não é o fato de ter se tornado humano que é considerado humilhação. A encarnação não é idêntico à humilhação. De outra maneira, o oposto da humilhação, a saber, a exaltação, consistiria em deixar de ser homem, o que não se deu com Cristo. Então veja bem, pessoal, importante lembrar aqui, a humilhação de Jesus não é o fato dele ter se tornado ser humano. Não é isso. A humilhação, o estado de humilhação de Jesus é o fato de, como ser humano, não ter, apesar de ter os poderes, não ter usado esses poderes em determinados momentos. Em outros momentos, ele utilizou, lógico, por exemplo, quando ressuscitou Lázaro, quando acalmou o mar, quando andou sobre as águas,
quando expulsou demônios. São momentos em que a verdadeira natureza humana de Cristo usufruiu e usou dos predicados, ou seja, dos poderes da natureza divina. Em outros momentos ele não usou. Então, esse é o estado de humilhação de Cristo. Não é o ser humano, mas é como humano não usar os atributos divinos. Entendido isso? Eu quero voltar um slide aqui que diz assim, a prova bíblica, Filipenses 2, 6 a 8. É aquilo que nós lemos agora há pouco. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Então isso faz parte da natureza, do estado de humilhação de Jesus. Ok? Vamos adiante? Então aqui nós temos o slide que diz, né, o que a humilhação não é. Já falamos sobre isso. Vamos para o próximo. O propósito e a necessidade da humilhação de Cristo. O texto de Filipenses 2:8, ele fala ali assim, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se Cristo, durante sua vida terrena, tivesse feito uso constante e integral de sua majestade divina, também em sua natureza humana, o mundo teria sido maravilhoso, mas não teria sido salvo, pois neste caso não poderia ter sido posto sob a lei, não poderia ter sofrido e morrido. Veja bem, nós falamos sobre isso na semana passada, né? Por que Jesus precisava ser verdadeiro homem? Justamente para que ele pudesse ser colocado sob a lei de Deus. Também para que ele fosse um legítimo representante da humanidade. Lembra quando nós falamos sobre isso semana passada, para aqueles que nos assistiram? É exatamente isso. Então, assim, dentro desse estado de humilhação de Cristo, o se tornar um ser humano é uma das partes. E não usar, né? Então, a sua natureza divina, em muitos momentos, apesar de ele ter acesso a esses poderes, é exatamente necessário para que ele pudesse ser um legítimo representante da humanidade. Porque se durante todo o tempo em que Jesus andou sobre esta terra, ele tivesse utilizando os poderes dele como verdadeiro Deus, ele não estaria sob a lei. Ele não estaria como um legítimo representante da humanidade. Estão me entendendo? Até porque ele nem teria como daí sacrificar a sua vida na cruz, naquele momento. Então ali ele se resguardou. Talvez a gente vá dizer assim, ele segurou para trás os seus atributos divinos para poder então passar por esse momento e se tornar um verdadeiro representante da humanidade. Então nós temos aqui o propósito e a necessidade da humilhação de Cristo. O propósito e a necessidade é poder passar pela cruz. Esse é o ponto. O aspecto importante aqui é poder passar pela cruz, ok? Deixa eu só mexer aqui na câmera, eu acho que está um pouquinho, isso, assim, um pouquinho mais. Parece que eu estou olhando pro forro aqui do escritório, né? Então, o propósito e a necessidade da humilhação de Cristo são essas. Fazer Jesus passar pela cruz, tá ok? Agora nós vamos ainda dentro do estado da humilhação, nós vamos para um outro ponto, que são os estágios da humilhação. Dentro do estado de humilhação, nós temos os estágios de humilhação. E eles são 3, tá? Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Estágios da humilhação de Cristo. Pode ver que eu coloquei ali em vermelho, inclusive, justamente para destacar. Não é, aqui agora não é estado, mas são estágios. Pessoal, quando às vezes eu olho aqui para o lado, eu estou olhando aqui para outra tela, onde eu tenho o estudo projetado, né? Para poder acompanhar para vocês. A gente não lembra tudo de cabeça, né? Então, às vezes, tem que dar uma conferida na cola que eu tenho aqui do lado, né, pessoal? É isso daqui, tá? Então, os estágios da humilhação de Cristo. O primeiro estágio
que nós temos ali é a concepção e o nascimento. O apóstolo João, no seu evangelho, ele começa a dizer que o verbo se tornou carne. Ou nessa nova tradução da Bíblia, diz assim que a palavra tomou a forma humana. Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, se encarnou na Virgem Maria para se tornar homem. Isso faz parte da nossa confissão de fé, tanto do credo apostólico como do credo niceno e também do credo atanasiano. Né? O que mostra que a humilhação não é de fato que o verbo se fez carne, mas a maneira em que se fez carne. E eu achei interessante uma frase que tem nesse livro, né, no Sumário da Doutrina Cristã, diz assim: ele foi feito de mulher e foi feito sob a lei. E aí nós vamos ler em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Então isso faz parte, é o primeiro estágio dentro do estado de humilhação, né? Nasceu em grande humildade e pobreza. Todos nós sabemos, né, que José e Maria eram extremamente pobres. Tanto que quando nós temos lá Lucas fazendo o relato, né, no Evangelho de Lucas, quando temos o relato do nascimento, ele diz lá assim, que Maria enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Manjedoura, na verdade, eu sempre falo isso para vocês, né? Manjedoura é uma palavra bonita para coxo. Simples. É um coxo, onde o boi, a vaca, a ovelha, o burro, come dentro lá. Então esse foi o primeiro berço. Esses dias eu estava pensando sobre isso ainda. Vocês sabem que minha esposa está grávida e final desse mês de julho, começo do mês de agosto, nasce o nosso filho, né, o Matias, sob a bênção de Deus, né? E a gente está preparando tudo aqui em casa, arrumando o berço, tudo isso, e aí eu fiquei pensando para mim, o ser humano mais importante já nascido sobre essa terra, Jesus, né, não teve um berço, nem um colchão, nem roupinha. Foi enrolado em panos. Estão me entendendo? Então, isso faz parte do estado e dos estágios de humilhação de Cristo. Então, quando ele abandona o céu, a plenitude da sua majestade e poder, a totalidade, para estar no útero de Maria. Depois o nascimento. Isso nos leva ali o ponto B, deixa eu aumentar para vocês poderem ler bem, para o ponto B, a vida de Cristo. A vida de Jesus Cristo, ela é uma vida como um ser humano normal. Jesus era física e mentalmente desenvolvido como qualquer outra criança. Se a gente pegar o livro de Lucas, capítulo 2, eu até peguei antes aqui, li de novo, mas não marquei, né? Deixa eu pegar rapidinho aqui. Ó, último versículo do capítulo 2 de Lucas. Diz assim: conforme crescia, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, a vida de Cristo, ela faz parte como um estágio de humilhação. Ele vai crescer como um ser humano normal. Jesus não era rico nem abastado, era pobre. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, o próprio Jesus diz, né, diz assim, Jesus respondeu: as raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Interessante isso, né? Então, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, não tem onde descansar sua cabeça, né? Mas por detrás desta forma de servo estava oculto a forma de Deus. De novo, Jesus está ali
no estado de humilhação, ou seja, deixando de usar os seus atributos divinos para estar sob a lei, como eu e você, como um ser humano, como um representante legítimo da humanidade. Ok até aqui? O ponto C diz assim: o sofrimento, morte e sepultamento. Este é o terceiro estágio da humilhação de Cristo, que fala aqui principalmente sobre a Semana Santa, né? O sofrimento, a morte e o sepultamento. E veja bem, pessoal, o sepultamento de Jesus, ele não começa na prisão. Jesus já começa o seu sofrimento antes disso, antes de entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Lembram? Eu não peguei aqui a passagem bíblica, mas se você lembrar, quando Jesus olha, né, antes de chegar a Jerusalém, no monte antes, ele olha para Jerusalém e chora. E Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, assim como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. E aí vem uma palavra que é uma acusação, na verdade, muito forte. Jesus diz, mas vocês não o quiseram. Vós não o quisestes. Esta é a expressão que Jesus usa, né? Então ele, como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, ele diz, olha, eu quis e vocês não quiseram. Eu vejo muitas vezes pais e mães dizendo assim, pastor, eu quis ensinar meus filhos, mas eles não quiseram aprender. Professores, né, dizem assim, eu quis ensinar. Eu às vezes também falo isso. Olho para as minhas turmas de catecismo e falo assim, puxa vida, eu queria também ter ensinado. E às vezes eu não consigo. Então Jesus ele diz, mas vós não o quiseste. Então ali começa o sofrimento mais pronunciado. Não apenas esse momento, mas começa o sofrimento mais pronunciado, aquele que nós temos maior conhecimento. Aí depois, lógico, vem a traição, a prisão, a tortura, o chicoteamento, a crucificação. E aí na crucificação nós temos, né, aquele clímax, o sofrimento ele é tão grande que o clímax do sofrimento está lá registrado em Marcos 15:34. Deus meu, como é que continua, pessoal? Parece que eu estou ouvindo aqui vocês falando aqui na igreja, quando às vezes eu pergunto, né, durante o sermão, aí a comunidade responde, né? Eu começo, Deus meu, e a comunidade responde, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E lá está. Depois a morte, e Jesus, de fato, morreu. Não era apenas uma aparência. Ah, pastor, mas Deus pode morrer? Jesus morreu. Corpo e alma se separaram. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aguenta aí. Sepultamento. Não tinha lugar para ser sepultado. José de Arimateia precisou comprar um lugar. Foi sepultado de favor. Foi sepultado de favor. Né? E aqui um último ponto que eu não coloquei ali, mas rapidamente. A morte de Cristo foi ato absolutamente voluntário da sua parte. Em João 10, e terça-feira que nós falamos sobre a oração sacerdotal de Jesus, né? O bom pastor que ora pela sua igreja, pelos seus, né? Diz assim, numa parte, né? O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Palavras de Jesus em João 10.
né, a partir do versículo 17, 18 e seguintes. Tá ok até aqui, pessoal? O que vocês me dizem? Qualquer coisa, se vocês têm perguntas, dúvidas, coloca no comentário ali dentro do possível, como semana passada o Ian colocou, né? Coloquem lá dentro do possível, eu respondo aqui no estudo bíblico mesmo. E se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois, tá? Chega de falar de humilhação de Cristo? Vamos adiante? Vamos falar agora então sobre o estado de exaltação de Jesus. Isso aqui é um pouquinho mais gostoso de falar, né? A definição. Vou colocar em tela cheia. Enquanto que a humilhação consistiu no fato de que Cristo não fez uso constante e integral da majestade divina que possuía em sua natureza humana, nem a mostrava constante e totalmente, a exaltação, sendo o oposto, consiste em que agora ele exerce também em sua natureza humana, de maneira integral e sem restrição e interrupção, as prerrogativas da sua natureza divina. Tá? Então, o estado de exaltação é quando Jesus então vai usar as suas os atributos da sua natureza divina como na união com a sua natureza humana, como ser humano aqui neste mundo, inclusive, não só, mas inclusive. A prova bíblica está também em Filipenses capítulo 2, poderia ter citado aqui outro texto, mas eu gosto muito desse daqui. Filipenses 2, 9 a 11, nós lemos assim: Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ok? Assim como a humilhação tem os estágios dentro do estado, também a exaltação tem os estágios dentro do estado de exaltação. Eles são um pouquinho mais em quantidade do que o anterior, mas então nós vamos olhar. O primeiro ponto aqui, pessoal, dá uma olhada ali no ponto A. Interessante, né? A descida de Cristo ao inferno. A descida de Cristo ao inferno é o primeiro dos estágios do estado de exaltação de Jesus Cristo. No credo apostólico, inclusive, a gente diz, né? E desceu ao inferno. Qual foi o objetivo de Jesus de descer ao inferno? Olha, pessoal, o objetivo ele é simples e direto. Mostrar para Satanás e os seus seguidores que ele é vitorioso. Que não foram eles que venceram com a morte, mas que Jesus estava vitorioso, como Deus Pai havia anunciado e prometido em Gênesis 3,15 e em tantas outras vezes ao longo de toda a Escritura Sagrada. Então, a descida de Cristo ao inferno, de uma maneira muito simples, ela é isso, para se mostrar vencedor a Satanás. Tá? É importante lembrar que Jesus não foi pregar o evangelho às almas condenadas ao inferno. Por quê? Porque não adianta mais. Ninguém iria sair mais de lá de qualquer maneira. Então Jesus não foi lá pregar o evangelho, tá? Também Jesus não desceu ao inferno para finalizar sua obra. Não. O finalizar a obra de Cristo está no tetelestai, no está consumado. Ali está o término do trabalho de salvação de Cristo, tá? Ok, pessoal? Depois nós temos ali o ponto B, que são os 40 dias. Os 40 dias, né, então, até a ascensão de Cristo. Mas nós, no livro, no sumário, ele divide em duas partes. Os 40 dias, Jesus ele apareceu diversas vezes para os seus discípulos ali. E é importante lembrar que nestes 40 dias
depois da ressurreição, Jesus já não está mais apenas com um corpo igual ao nosso, mas ele já está de posse do seu corpo glorioso, transformado, né? Então ali Jesus aparece, Jesus se mostra vencedor. E aí nós chegamos à ascensão de Cristo. Então ali nós também temos um dos estágios de exaltação, quando ele volta definitivamente para o céu, para a glória de Deus, para retomar a totalidade, né, do seu poder, da sua honra, da sua glória. Isso nos leva ao ponto D. E agora ele está sentado à destra de Deus. Veja bem, pessoal, esse estar sentado à direita de Deus, à destra de Deus, não é um local específico, circunscrito ali. Ele é uma posição de honra. Dentro dos povos da antiguidade, ainda hoje em dia, muitas vezes se vê assim, né? A pessoa mais importante, ela está no centro. A segunda mais importante fica à direita daquele que é o mais importante. Então, quando nós temos lá os reis na antiguidade, nas suas cortes reais, né, imperiais, as pessoas queriam ficar o mais próximo possível da pessoa mais importante. Até nos banquetes, né, as pessoas brigavam para ficar sentado perto daquele que era o dono da festa ou a pessoa mais importante da festa. Hoje, às vezes, quando você vê lá que montam um palanque político, então o político mais importante ele fica parado no meio, né? Aí todo mundo quer ficar o mais próximo possível, né? Eu falo isso só para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, o que é esse estar à destra, à direita de Deus. Não é um local específico, circunscrito, mas é uma importância que Jesus tem. Ele está à direita do Pai, ou seja, ele está no lugar mais importante ao lado de Deus Pai. Ok? E o ponto D, esse é o ponto D, né? Porque, o que Jesus está fazendo à destra de Deus? Administrando o mundo. Como ele mesmo diz, né? Preparando lugar para todos nós. Pois vou para junto do meu Pai preparar-vos um lugar. Né? Esse é o ponto importante. E o ponto E aqui, quanto ao retorno de Cristo para o juízo, também pertence ao estado de exaltação do Senhor Jesus. Então, nós estamos nos preparando para o dia do juízo final. Inclusive, esses dias, diversas pessoas mandaram mensagem, né? Tá tendo essa pandemia. Aí começou a chegar o tal dos... como é que é o nome do bicho lá? Gafanhoto, né? Os gafanhotos lá na divisa da Argentina com o Uruguai, com o Rio Grande do Sul, tal. Aí o pessoal começou a colocar texto bíblico lá de Daniel, né, de outros textos falando sobre o juízo final, sobre as pragas. Pessoal, fiquem tranquilos. Isso aqui ainda não são as pragas do fim do mundo, tá? Esses gafanhotos ali, por enquanto, eles ainda são fruto do desequilíbrio da natureza causada pelo mau uso que o homem está fazendo da natureza. Esse é o ponto. Para chegarmos naquilo que a Bíblia descreve de como vai ser o final dos tempos, o mundo ainda precisa piorar muito. Tá? O mundo ainda precisa piorar muito do que nós estamos hoje. Ok? Isso é assunto para um outro estudo bíblico, então eu não vou me ater muito. Então, assim, Jesus ele está no céu, nos preparando o lugar, e quando estiver pronto, chegar o dia que Deus Pai designou, como o próprio Jesus diz, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, a não ser o Pai, né? De forma resumida o versículo, né? Quando chegar esse dia, então Jesus volta, dessa vez não em humildade, não no estado de humilhação, mas no estado de exaltação, de posse de todo o seu poder, sua honra, sua majestade, sua glória, e como diz a Bíblia, e todos os seus anjos com ele.
Então ali nós também temos o estado de exaltação de Jesus presente ali. Então esse dia que nós estamos aguardando com uma certa urgência, né? Inclusive para quando chegar então esse momento especial. Ok, pessoal? Né? Desse jeito nós chegamos ao final do nosso estudo para a noite de hoje. Para quinta-feira, semana que vem, eu já quero adiantar para vocês o tema. Semana que vem nós queremos falar sobre os 3 ofícios de Jesus. O ofício profético, o ofício sacerdotal e a sua obra como sumo sacerdote. Jesus como profeta, como sumo sacerdote e como rei. Estes três ofícios de Jesus, então nós queremos estudar na quinta-feira da semana que vem. Que Deus nos abençoe. Amém. Ok, pessoal? Assim nós então chegamos ao final do nosso estudo. Nós ainda vamos ter um momento de oração aqui. Antes de irmos para a oração, eu quero ler aqui mais alguns comentários que chegaram, né? Deixa eu ver aqui. Eu parei no seu Arlindo e na dona Nila, né? Foi isso. Então a dona Maria Schindler diz boa noite. A Lorraine Egres diz, temos dias difíceis e outros mais difíceis, mas com confiança em Deus vencemos qualquer problema. De fato, Lorraine, é isso mesmo, né? Oi, tio, é a Rafa, né? Oi, Rafa, tudo bem? A Rafa, a Gabi, minhas sobrinhas, né? Beijo do tio para vocês, tá bom? O Wanderson Maier diz boa noite, pastor. Maria de Fátima Jandrei também diz boa noite. A dona Lorena Dechen, é assim que pronuncia seu sobrenome, dona Lorena, né? Diz boa noite. A Rose Bruning também diz boa noite. Seu Abília, dona Zélia, boa noite. A Isônia Jandrei diz boa noite. A Neulene Ose Grip também diz boa noite. A Lenira Petri diz boa noite. O Everaldo Kovalchuk diz boa noite, pastor. Marlene Vent também diz boa noite. Vilma Scheunemann Malikowski diz boa noite. Né? Rosane de Andrade, boa noite. Dona Jurema Martins também diz boa noite. A Wanda Keller diz boa noite, estudo maravilhoso. Obrigado, Wanda. A Silvana Santos Turmina diz boa noite. E o Demar Laube diz amém. A Noemi Alves diz estudo muito abençoado. Amém. Nelson Bleich, aqui da nossa congregação vizinha da Expectativa, né? Diz muito bom o seu estudo. Parabéns. Obrigado, Nelson. Toda a honra para o nosso Deus, né? Daniele Jandrei diz boa noite. Né? Então, esse é o pessoal também que está aqui. Pessoal, antes de irmos para a oração, eu quero fazer uma pergunta e assim para vocês. Eu estou tentando já há alguns dias fazer uma projeção. Vocês sabem que eu projeto, né? A gente transmite o estudo bíblico ao vivo aqui pela página no Facebook e depois eu levo transfiro esse vídeo também para a minha página no YouTube. Procura pelo meu nome lá, Jair Crack, né? A página no YouTube, inclusive agradeço aqueles que já se inscreveram, quem quiser também se inscrever lá no canal, eu agradeço de coração para fazer crescer. E aí surgiu uma questão. Eu queria muito poder transmitir tanto no Facebook como no YouTube ao mesmo tempo. Eu ainda não estou conseguindo nesse programa que a gente utiliza aqui. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, é uma enquete, uma pesquisa. O que vocês preferem? Que eu faça o estudo aqui ao vivo, pelo Facebook ou pelo YouTube? Algumas pessoas falaram para mim, pastor, talvez seria melhor fazer ao vivo no YouTube, porque até no YouTube a gente consegue assistir, quem tem Smart TV em casa, já tem o aplicativo do YouTube instalado lá, né? Então pode acessar o YouTube pela televisão e pode assistir ao vivo na televisão. Então vocês me mandem mensagem, pode ser tanto aqui nos comentários, como inclusive no meu WhatsApp particular, tá aí o número, né? Tá aí o número também, 999623248. Quem é membro da Trindade já tem meu número, né? Quem não quer anotar, depois
por favor, né, anota e manda a sua opinião. A pergunta é essa, tá, pessoal? O que vocês preferem? Que a transmissão ao vivo seja aqui no Facebook ou seja no YouTube, tá? Manda lá para mim que então com isso a gente vai trabalhar também. Beleza, pessoal? Enquanto que tá ali, vocês vão anotando, né, o número do celular. Então, os pedidos de oração que o pessoal me mandou. Então, assim, quem tem me mandado são os membros aqui da congregação. O pessoal, nós temos bastante gente de fora nos assistindo, que não são membros. Se você quiser colocar aí, anotar o meu WhatsApp e mandar pedido de oração, por favor, mande, né? Não se acanhe, pode mandar sem problema nenhum, tá bom? Então aqui, o Zilmar agradece pelo trabalho, ele até colocou, pastor, esses dias eu pedi para Deus abençoar para ter trabalho, né? O trabalho estava meio devagar, agora está sobrando trabalho e ele quer agradecer a Deus por isso, muito bonito, Zilmar. A Angélica quer agradecer pelos 2 anos do filho, do Pietro, que comemorou essa semana. A Juliane agradece pela saúde, pela família e as bênçãos recebidas. A Jaqueline Petri quer agradecer pelo aniversário da mãe dela, a dona Lenira, no próximo dia 5. Então, parabéns, Lenira. Passou aqui em casa hoje à tarde e não falou que estava de aniversário, né, Lenira? Que coisa, né? Brincando contigo. A Silvana, ela diz assim, pastor, eu só quero agradecer, né? Então, pelo agradecimento. A Denise Cesário quer oração pela cunhada Jacira, que está em tratamento contra o câncer, e também por toda a família. A Wanda Keller pede oração pela família e também de forma especial por um dos filhos, pelo Alan, que está passando por um momento difícil, então nós também queremos orar, né, pelo Alan, né? Deixa eu rapidinho aqui, pessoal, dar uma olhada aqui no WhatsApp, algumas, se tem pedido aqui, já entrou uns quantos votos, né, entre o YouTube e Facebook, né? Deixa eu colocar aqui, a Maria Penha de Foz pede oração pelo compadre Gilson, que está na UTI por causa do Covid. E aqui eu quero lembrar também, a Suzane me ligou agora antes da noite, pedindo oração pelo pastor Paulino Ratundi. Ele é pastor ali no Mato Grosso do Sul e ele também está internado com o Covid lá em Campo Grande, né? Então o pastor Paulino Ratundi está internado com o Covid, né? Me foge agora o nome da cidade onde ele é pastor aqui no Mato Grosso do Sul. Acabou me fugindo, desculpa. Aqui da Uana? Eu acho que é isso, mas eu posso estar enganado também, tá? Também não é tão importante essa questão aqui da onde ele é pastor, né? Onde ele é pastor. Deixa eu colocar aqui assim e tirar esse daqui. Então, assim, o meu número de WhatsApp rodando aqui. Pessoal, às vezes eu dou uma travada aqui, porque eu estou olhando aqui do lado e tentando mexer alguma coisa, aí a idade às vezes não ajuda a gente também direito a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né, pessoal? Tá? Então, esses são os pedidos, os agradecimentos que nós queremos colocar em oração e nós vamos então falar com Deus. Eu convido você a reclinar sua cabeça, fechar seus olhos, juntar suas mãos, quiser dar a mão a quem está com você assistindo o estudo bíblico, a gente fica extremamente agradecido a Deus por estarmos juntos. Oramos a Deus. Pai amado, diante de Ti estamos mais uma vez. Sob Tua graça, os dias vão se somando dia após dia. Tu tens nos mantido e por isso nós Te somos gratos ao longo de nossa vida e de nossa jornada. Novamente é quinta-feira, aqui estamos nós, para o nosso momento de estudo da Tua Palavra. Agradecemos por todo o trabalho feito por Teu Filho Jesus Cristo, planejado desde a eternidade para salvar o ser humano. Conduza nossos passos, nós Te pedimos, ó Deus.
Acolhe os nossos agradecimentos pelo trabalho, pelo aniversário, pela saúde, pela família, pelos agradecimentos em geral. Oramos, ó Deus, agradecidos porque Tu tens sido um Pai amoroso. Pedimos também, ó Deus, que Tu estejas ao lado de todos aqueles que precisam do Teu olhar carinhoso, que estão adoentados, pelo pastor Paulino Ratundi, também pelo Gilson, pelo Alan, pela Jacira. De forma muito especial também, ó Pai, nesta noite, quero incluir nesta oração mais uma vez a minha mãe, a Dona Elenir. Sob Tua graça, Tu tens a conduzido, mas neste momento de enfermidade te peço, cuida dela, dirige a mão dos médicos, conduz os passos, ó Pai, de todos nós. Assim nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, pedindo e agradecendo, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê em Cristo Jesus a sua paz. Amém. Para finalizar, um convite especial. Gente, nós não estamos podendo ter culto presencial aqui em Cascavel, né? Na verdade, em toda a região oeste, né? O decreto do Estado, apesar da igreja ser serviço prioritário, a Secretaria Estadual de Saúde baixou uma normativa pedindo que as igrejas nessas regiões mais afetadas não celebrem publicamente seus cultos. Então, por isso, nós ainda vamos estar nestes próximos dias sem culto presencial. Então, eu quero convidar vocês para estarmos juntos em nosso momento devocional neste sábado às 19 horas, tá ok? Neste sábado, 19 horas, o nosso momento devocional aqui pela internet, tá ok? Então, esta é a nossa programação para o final de semana. Nós sempre nos colocamos nas mãos de Deus, pedindo que Deus, o mais breve possível, possa espantar, né, essa pandemia também. Tá bom, pessoal? Assim nós finalizamos. Que Deus abençoe, Deus proteja. Uma boa noite. Até sábado, 19 horas, quando nós queremos estar juntos aqui de novo. Abraço.